Olá, queridos, graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero falar do propósito desse meu canal, que é instigar você aí do outro lado a ler mais a Bíblia, a meditar mais nas Escrituras Sagradas a partir de alguns ganchos que eu pretendo deixar após cada postagem. E o desejo do meu coração é que você seja igual aos cristãos de Bereia, citados em Atos capítulo 17, versículo 11. Amém? Quem foi mais sábio, Salomão ou o profeta Daniel? Nos textos de 1 Reis, capítulo 3, versículos 12 e 13, e 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12, nós encontramos algo bem interessante. O texto fala que Deus deu a Salomão sabedoria, riqueza e glória que nenhum rei antes dele recebeu, e nenhum rei depois dele receberia. Portanto, se trata apenas de reis, e Daniel foi profeta, estadista, mas não foi rei. Durante muito tempo eu li esse texto e não entendia dessa forma. Ao meditar melhor, ao estudar melhor esse texto, ao buscar no original, eu entendi que se tratava apenas de reis. Se tratava apenas de reis. E eu não conseguia encaixar Daniel como um homem possivelmente mais sábio que Salomão. Mas olhando por esse outro lado, entendendo os dois textos de 1 Reis e de 2 Crônicas, todo falando de reis, dá para entender que é possível sim que Daniel tenha sido mais sábio que Salomão. Por que eu falo isso? O texto de Ezequiel capítulo 28, versículo 3 diz: porventura és mais sábio que Daniel? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar? O texto ali de Ezequiel está falando do rei de Tiro, o rei terreno do país de Tiro, mas também está dando uma alusão a Lúcifer, o querubim ungido, aquele que Deus criara com todo o poder e sabedoria. E o texto está dizendo, se referindo, claro, que não ao rei de Tiro, mas a Lúcifer. Porventura você é mais sábio que Daniel? E por que Daniel, queridos, e não Salomão, o homem mais sábio, que é tão pregado, o homem mais sábio da terra que a terra já viu? Por que não o profeta Ezequiel não cita Salomão no lugar de Daniel? Será que é porque Daniel era seu contemporâneo? Não, querido. Não é por causa disso. É porque, de fato, eu entendo que Daniel foi mais sábio que Salomão. Sabe por quê? Daniel, o caráter de Daniel, ele foi constante. Ele, desde a sua juventude, desde a sua adolescência até a velhice, Daniel, ele profetizou mais de 70 anos, ele estando ali como estadista na Babilônia, durante o governo dos babilônios, depois entrou para o governo dos persas, e aquele homem não teve declínio em sua fé, nas suas atitudes, na sua perseverança. A sua sabedoria foi plena e total. Enquanto que a sabedoria que Deus dera a Salomão, nós lemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículos 4 até o 11, nós lemos, olha, a respeito de Salomão. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, pontinhos. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Em outro texto diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Olha, os nossos pecados ofuscam a glória de Deus em nós. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. É claro que aquilo que Deus te deu, Ele não tira. Ele não tira. Só que a moda, o jeito, a forma com que você vive pode atrapalhar, é claro, que o resultado daquilo. E foi o que aconteceu com Salomão. Ou seja, Deus deu a ele e não tirou. Porém, os pecados de Salomão ofuscaram a glória de Deus. E aquilo que antes era sabedoria passou simplesmente a ser inteligência. Eu quero citar aqui alguma coisa muito rapidamente para falar de inteligência e sabedoria. Olha, a inteligência é a habilidade de adquirir conhecimentos e aplicar de formas certas ou erradas. Mas a sabedoria é a habilidade de aplicar o conhecimento em boas ações. E foi isso que Daniel fez. Aplicou a sabedoria em boas ações e por isso ele sobressaiu. Amém? Fica aqui esta deixa. Eu espero que através desse ponto, deste ganchinho que eu acredito que deixei para você,
você abra agora a sua Bíblia e medite, procure achar algo de novo e comente aqui no meu canal, ok? Dê um joinha aí. Deus abençoe.